Muito bem, vida e paz. Bom, Instituto Sal, sou Alexandre Pereira, fundador do Instituto. Eu estou aqui para ler a Bíblia com você e interpretar versículo a versículo ah, de qualquer livro que nós estivermos lendo. No caso, nós estamos lendo o livro do profeta Amós. Então, meu convite a você é você fazer uma leitura comigo, verso a verso, e nós entendermos o que realmente a palavra de Deus está dizendo. Faço isso todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã. Caso você que acorda cedo para trabalhar, quer ouvir a palavra de Deus, conecte-se aí na página do Instituto Sal para nós podermos ler junto a Bíblia Sagrada. Estamos no penúltimo capítulo do livro de Amós. Se você perdeu as últimas lives, os últimos vídeos, está tudo postado aí na página. É só você procurar. Tem uma série desse estudo. Tá lá, livro de Amós. Tá muito fácil e aí você pode acompanhar toda a leitura do livro. Tá certo? Nós interpretamos verso a verso, procuramos a compreensão da revelação bíblica, versículo por versículo. Somente Bíblia Sagrada. Tá certo? Esse é meu convite a você. Todas as quintas-feiras, às 5 horas da manhã, estou aqui. Bom, faço isso porque, primeiro, quero compartilhar daquilo que eu aprendo com os nossos seguidores, com os nossos alunos do SAL. Segundo, porque para mim é muito fácil, é só apertar o botãozinho aqui do gravar e depois postar, é muito simples. Então eu quero fazer esse download mental, esse download de conhecimento que eu adquiro para oferecer a você, tá bom? Espero que goste. Gostando, crie aí uma oportunidade para você participar ao vivo, poder fazer perguntas, tá bom? Fico no aguardo. Bom, vamos lá. Capítulo de número 8 do livro de Amós. Deus fala através do profeta. O Senhor Jeová assim me fez ver, Amós, está vendo? Eis que um cesto de frutos do verão. E disse, que vês, Amós? E eu disse, um cesto de frutos do verão. Bom, o verão na cultura semita tem aquela sensação de que o ano está acabando, o ano acabou, um período de tempo acaba, certo? No verão seria quando os frutos estão maduros para serem arrancados. Então o que Deus está falando através do profeta Amós? Ou está dando essa visão para Amós? Amós, chegou o tempo do fruto ser arrancado. Israel está pronto, pronto para sofrer o castigo, pronto para o meu juízo, certo? Então o Senhor me disse, chegou o fim sobre o meu povo Israel. Daqui por diante nunca mais passarei por ele, ou seja, Deus a partir de então não irá mais tolerar o pecado do povo de Israel, desse reino do norte, a qual nós já falamos, né? Como, por exemplo, a idolatria, um pecado que foi muito condenado por Deus, muito repreendido por Deus. Israel foi muito confrontado pela sua idolatria, principalmente pela falta de ajuda ou pelo abuso aos pobres, né? Era um povo que realmente não prestava assistência aos necessitados. Muito pelo contrário, eles enganavam cada vez mais os necessitados e os pobres. Verso de número 3. Mas os cânticos do templo serão ouvidos naquele dia, diz o Senhor Jeová. Só que esse cântico não seria mais um cântico de adoração, mas aqui Deus está dando uma ilustração de um gemido de dor, um cântico de lamento, entende? Então o cântico será ouvido por Israel naquele dia, será ouvido por toda parte, esse cântico, esse gemido de dor do povo. E aí Deus continua dizendo que multiplicar-se-ão os cadáveres em todos os lugares, serão lançados fora em silêncio. Então, como já havia dito o profeta Amós, haverá tanto cadáver, tanta gente morta, que não sobrará nem aqueles pranteadores profissionais, aqueles que eram contratados para prantear nos lutos. E eles, então, incentivavam ou levavam o povo durante o funeral a prantear, né, a dor pela perda ali do cadáver, da pessoa que morreu, que faleceu. Então nem esses haverão para prantear. E aí, então a questão do silêncio, né? Serão levados em silêncio. Verso de número 4. Ouvi isto, vós que anelais o abatimento do necessitado e destruís os miseráveis da terra. E aqui Deus então direciona a sua palavra aos nobres da nação de Israel, desse reino do norte, que realmente enganavam, subjugavam, que realmente passavam
perna, né, nos pobres e necessitados, não prestava a devida assistência, ou seja, deixado a eles ali jogados pelo reino. Dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos o celeiro de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o cielo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapatos, e depois venderemos as cascas do trigo. Olha que interessante aqui Deus fazendo uma dura crítica, como esses comerciantes, essas pessoas com mais recurso, né, do reino, os nobres, eles realmente eram exploradores do pobre. O que eles faziam? Eles vendiam cada vez mais caro para os pobres se endividarem, e aí os pobres não tinham como pagar, então eles compravam esses pobres como escravo para revendê-los. Olha que só. E aí, quando havia os tempos de rituais religiosos, como por exemplo o Shabá e outros rituais, eles paravam, né, o seu comércio, mas eles estavam tão obstinados por mamon, por dinheiro, tão gananciosos, que eles simplesmente faziam os rituais pensando no outro dia, pensando em como ganhar dinheiro no outro dia, como explorar mais, como se enriquecer mais à custa dos necessitados. Então era um ritual oco, era um ritual que não tinha valor para Deus, porque o coração deles estavam apregoados por mamon, né? Estavam idolatrando o dinheiro e eles só ficavam pensando em como poderiam se enriquecer mais. Então ficavam loucos para acabar o Shabá, por exemplo, para que no outro dia eles pudessem voltar aos seus comércios, seus escambos e as suas falcatruas, né, aos necessitados, fugiu aqui a palavra, a exploração dos necessitados, dos pobres. Verso de número 7. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, ou seja, Deus está dizendo que ele jura pela sua própria palavra, né? Eu juro por mim mesmo, e eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Então esse é um pecado que Deus realmente abomina, você explorar aquele necessitado, você negar uma ajuda ao necessitado, você não estender a mão para o próximo, você não compartilhar dos seus recursos para com os que não têm as mesmas condições. Deus abomina demais isso, porque perante os seus olhos todos nós somos iguais, todos nós devemos nos ajudar, nós deveríamos viver uma unidade. Essa unidade do Pai, Filho e Espírito deveria refletir em nós, os humanos, como uma unidade, certo? Nós não vivemos dessa forma. Então, são dois grandes pecados que Deus condenou Israel: essa exploração aos necessitados e a adoração a outros ídolos, outros supostos deuses. Verso de número 8. Por causa disso, não se comoverá a terra e não chorará todo aquele que habita nela. Certamente levantar-se-á toda como o grande rio, e será arrojada e submergirá como o rio do Egito. Aqui Deus está comparando o que virá, essa invasão da Assíria, como nós já dizemos aqui, essa invasão da Assíria ao Reino do Norte, será como se o Nilo inundasse. Assim, quando o rio Nilo alcançasse a sua máxima, né, de cheia, chegava a mais ou menos uma elevação, né, nível de mais ou menos 6 metros de volume d'água. E aí o rio transbordava. E quando o rio voltava ao seu curso natural, o que sobrava naquela região inundada? Somente lama e sujeira. E era exatamente essa imagem que Deus trazia ao povo, ou que Deus revelava a Amós, que aconteceria na nação de Israel, e Amós transmitia ao povo: ó, a invasão que virá da Síria será como uma inundação do Nilo. E quando a Síria passar, só restará sujeira e lama. Então, verso de número 9: e sucederá que naquele dia, diz o Senhor, farei que o sol se ponha ao meio-dia e a terra se entenebreça em dia de luz. Aqui, quando a nação de Israel tem essa percepção, igual no Egito, quando o sol se transforma o dia se transforma em noite, né? O sol ele se escurece lá nas terras egípcias, lá durante as pragas. Essa é a sensação de calamidade total, de que realmente seria uma devastação imensa à nação de Israel. Israel não teria noção, não teria condições de imaginar como seria essa invasão.
Verso de número 10: E tomarei as vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações, e aparecerá pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei isso, seja como luto de filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Então seria um terror tão grande, uma dor tão imensa, onde os cânticos virariam gemidos de dor, né? Onde aquela sensação de perda seria como se fosse perder um filho único. Então essa seria a dor de Israel. E eis que vem dias, diz o Senhor Jeová no verso 11, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E aqui Deus diz que então que tiraria a sua palavra, porque o reino do norte tiveram 19 reinados. Então 19 reis governaram o reino do norte após a cisão, após a separação entre Judá, né, e Israel, os dois reinos. E desses 19 reis, nenhum desses reis foram temente a Deus. Ou seja, nenhum desses reis deram ouvidos à palavra de Deus. E pior, não deram ouvido aos profetas enviados por Deus. E pior ainda, mataram, aprisionaram esses profetas. E Deus disse que como castigo, porque eles rejeitaram a sua palavra, ele também tiraria então essa palavra, o que causaria uma fome, porque o povo iria correr de ponta a ponta em busca dessa palavra e não encontraria, que é o que ele diz aqui no verso 12 do capítulo 8 de Amós. E irão errantes, desesperados, de um mar até outro mar, e do norte ao oriente. Correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Aqui a ilustração, na realidade, seria mais de leste a oeste, porque de norte a sul seria uma corrida para o reino de Judá. E ele jamais, por orgulho, jamais Israel iria até Judá buscar essa palavra. Então seria mais ou menos do Mar Morto ao Mar Mediterrâneo, de uma ponta a outra, mas na direção mais leste-oeste do que realmente norte e sul. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Deus está dizendo que até os mais saudáveis, aqueles mais fortes, né, fisicamente, que tenham condições de correr mais distâncias em busca de matar essa sede, irão desfalecer por falta da palavra de Deus. A pior coisa que pode acontecer na sua vida, meu irmão e minha irmã, é você perder a palavra de Deus, você perder a proximidade com a palavra, você perder a vivência com a palavra, você perder a leitura da palavra de Deus. Não importa o estilo de vida que você escolheu levar, não importa como você está carregando os seus dias, não se afaste da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que te mantém sustentado, é a palavra de Deus que te mantém a esperança, é a palavra de Deus que te mantém de pé. Então não se afaste da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, a falta dela, ocasiona uma sede e uma fome insaciável. Você vê pessoas que estão à procura de várias maneiras de se saciar-se e elas não conseguem. Por quê? Porque a saciedade só é encontrada no Senhor. Diz um teólogo, me fugiu o nome, que ele disse que o vazio do homem, o vazio que o homem tem dentro de si é um vazio do tamanho de Deus, ou seja, só Deus pode suprir esse vazio no homem. Então, se for para correr, corra na direção da palavra e nunca contra ela. Não deixe a palavra, ou melhor, não se deixe afastar da palavra de Deus, seja por qualquer motivo da sua vida. Não deixe isso acontecer. Bom, verso de número 13, o penúltimo verso do capítulo, e vamos encerrar. Já lemos, né, que naqueles dias as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. E para finalizar o verso 14, os que juram pelo delito de Samaria, dizendo: como é certo viver o teu Deus, ó Dan! Como é certo viver o caminho de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão mais. O povo de Israel, o reino do norte, tinha um ritual, um cântico a qual eles cantavam a este Deus de Dan, que na verdade era mais um bezerro de ouro, mais uma figura de idolatria, né? Mais uma imagem a qual eles reverenciavam e idolatravam como se fosse um deus, e eles faziam cânticos a esse bezerro de ouro, né, como um cântico de proteção, de petição de proteção, né, para que Israel seria protegido. E aqui Deus está dizendo que não adiantaria mais cantar os seus cânticos a esses deuses ou praticar adoração a esse bezerro de ouro,
porque o juízo está determinado, o fruto está maduro para sofrer o castigo devido. E aí nós vamos encerrar na semana que vem o capítulo de número 9, certo? E você vai se surpreender com esse capítulo, recomendo que você não perca. Se você puder ter aprendido alguma coisa aqui com esse capítulo, coloque aí nos comentários o que você aprendeu. O que você aprendeu com essa leitura, com a leitura desse capítulo, com o entendimento agora desse capítulo, o que você aprendeu e como como esse capítulo pode ser usado de forma prática na sua vida, ou seja, quais os princípios aqui. A Bíblia ela contém princípios eternos, princípios para nós praticarmos. Quais foram esses princípios que você aprendeu, certo? Então coloque aqui no comentário, você que está me ouvindo, coloque no comentário o que você aprendeu e quais são os princípios que jamais devem ser parados de praticar ou que devem ser colocados em prática, certo? Então é isso, beijo no coração, espero que essa palavra, essa leitura edifique a sua vida e, como eu disse, não se afaste da palavra de Deus, seja por qualquer motivo, seja por qualquer momento da sua vida, momento de angústia, momento de dor, momento de perda, momento de reflexão, momento de refletir sobre seus próprios erros, ou seja, até mesmo uma vida de pecado que você está vivendo e o pecado acaba te afastando do Senhor, certo? A culpa por pecar te afasta do Senhor. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso acontecer. Não se afaste da palavra de Deus. É ela que te sustenta, é ela que te alimenta, é ela que revigora o seu espírito, é ela que irá alicerçar você a permanecer de pé. Porque pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, pode cair qualquer chuva e soprar qualquer vento. Um alicerce na rocha, que é a prática da palavra de Deus, o alicerçado na palavra, no Evangelho, ele jamais sucumbe, ele fica de pé. Ok? Deixa aqui um grande abraço, que Deus abençoe você e seu dia, e nós nos vemos então na próxima live ou no próximo vídeo postado aqui na página. Tá certo? Quinta-feira que vem encerramos o livro de Amós, e você que costuma ouvir essas lives depois, assistir os vídeos postados, coloque aí qual livro da Bíblia Sagrada você quer estudar. Qual será o nosso próximo livro a ser estudado às 5 horas da manhã de quinta-feira. Tá bom? Beijo no coração, Deus te abençoe.